pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui dos Mistérios do Oráculo. E hoje nós estamos aqui com a Kim, uma grande amiga. Tudo bom? Seja bem-vinda aqui aos Mistérios do Muito Oráculo. obrigada pelo convite, por me convidar para vir aqui. Ai, Estou muito agraciada de estar aqui com você hoje. estou muito feliz com a sua participação, Kim. E eu quero saber um pouquinho da sua história aí, como que você começou aí a desvendar, como que você entrou na Umbanda e na arte da cartomancia? A Umbanda eu entrei em 2018, né, por causa de um amor perdido, eu queria respostas por que tinha acabado aquilo. E simplesmente quando eu pisei no terreiro como consulente, minhas entidades vinham e entrei na religião, me adentrei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Conhecer minha pombogira, conhecer minhas entidades. Mas foi por amor, por causa de amor. Ai, que bacana! E você sempre curtiu essa vibe de espiritualidade ou foi só nesse período de 2018? Não, eu sempre tive uma vidência, eu não sabia o que que era vidência, eu achava que era sexto sentido ou que era só uma intuição, mas eu já fazia evidência da vida das pessoas e tinha respostas disso. E quando eu comecei com a cartomancia, eu tive feedbacks muito rápidos do que eu falava, e aquilo me deu mais confiança, mas sempre fui uma pessoa que acreditei muito na espiritualidade no geral. Mas por incrível que pareça, antes de entrar para a religião eu tinha medo, porque tudo que é desconhecido dá medo, né? As entidades rindo, fumando, eu não entendia, porque infelizmente a sociedade cria nós, né, os seres humanos, para poder achar que só existe uma verdade absoluta. Então, enfim, eu era do cristianismo, eu era cristã, eu era católica, batizada na igreja católica, e então eu tinha uma visão um pouco preconceituosa, mas sabia que eu carregava todas as minhas entidades. Depois só fui conhecendo. Nossa, que É, interessante, que experiência. batizada na católica. E qual ensinamento você gostaria de passar aí para essas mulheres antes dos 30 anos? Invistam na vida de vocês, na vida mental, espiritual e profissional. Porque, infelizmente, todas nós mulheres fomos criadas, ensinadas, né? Até os desenhos, os filmes, a nascer, crescer, casar, procriar e só. E mulher não é só para isso, não serve só para casar e procriar. Mulher tem que ser empoderada, ser independente, ter o seu dinheiro, ter a sua vida próspera. Então, antes dos 30 anos, eu sei que às vezes acontece de vir uma criança, de vir um relacionamento, não é para vocês acharem que não deve fazer isso, mas não achar que só existe isso na vida de uma mulher. Um homem e filho e casa para tomar conta. Eu sempre coloquei na minha cabeça, até os meus 30 anos eu vou estar independente, empoderada e hoje estou com 31, do jeito que eu sempre quis, porque eu escolhi os meus caminhos. Então, o que vivemos hoje depende do nosso passado, nossas escolhas no nosso momento atual. Então, cuidado com as escolhas de vocês nesse momento, porque vai lá sobressair no seu futuro. Sim, isso é uma lição de vida. Sim, Eu sempre pensei assim também, e tanto que quando eu saí da casa dos meus pais, eu já me sustentava. é isso aí. Eu acho um absurdo você ligar: "Pai, tô sem gás. Mãe, preciso de ajuda para pagar". Gente, Tem que crescer, tem né? que Tem que ser crescer. mulher. Não se Sim, apoiar nos pais ou até mesmo nos homens, achando que aquilo ali, um relacionamento é para sempre, sim. né? Se baseando como se uma relação fosse uma profissão. Aí o cara enjoa de você e você fica com o quê? Com nada, filho e casa para tomar conta. E 450 de pensão. E 450. Então escolham bem com quem vocês têm um filho, tá, gente? Tem isso, Tem isso também. tem isso, é. Por que a Umbanda, sendo uma religião brasileira, ainda é alvo de tanta intolerância frente à magia negra, a essas questões? Isso eu até tenho um ponto da minha vida que eu fui conhecer a mãe de um rapaz que eu namorava, e eu era muito nova, tinha 15 anos. Eu fui, que eu já era da Umbanda, Sim, e eu falei para ela que eu estava muito feliz que eu tinha descoberto Maria Padilha, que era a minha pombogira. sim. E ela falou para mim assim: "Eu odeio essa mulher, ela acabou com o meu casamento". As pombogiras, os exus sempre culpados pela falta de caráter dos homens, né?
Principalmente as pombogiras, né? Principalmente. Dizem que elas seduzem. Ah, eu traí a minha mulher porque eu fui seduzido. Mentira, porque você é mau caráter mesmo. Traí a mulher porque a outra fez um adoçamento pra É, me não. amarrou. Isso é sobre caráter, não é sobre magia. E aí, né, aí você para pensar, será que foi Maria Padilha mesmo que acabou com o casamento dela ou foi ela? Foi ela junto do parceiro, né? Às vezes a própria pombogira dela tirou esse perna de calça do caminho dela e ela não percebeu. Não é uma perda, né? É um livramento. Pois. E aí entra naquela dependência do parceiro, aquela dependência emocional. Ah, eu não vou me separar porque eu tenho filho. Ah, eu não Isso. vou me separar porque eu pago aluguel. A dependência emocional e, infelizmente, muitas vivem em relacionamentos abusivos, do qual são traídas, são agredidas, né, a violência, porque também não tem a independência financeira da situação. A mulher que tem a própria vida, ela simplesmente pega as coisas e vai embora. Simples assim. E é por isso que temos que ter a nossa vida, a nossa independência. Qual a maior marmota que você já viu e já passou na macumba? Então, uma das maiores marmotas que aconteceu comigo, eu era de um terreiro em 2022, do qual não vou citar nomes, né, mas as pessoas por aí elas vão saber, do qual a mãe de santo recebe uma entidade chamada Maria Mulombo, né, que a gente sabe que não era a entidade Maria Mulombo. A mãe de santo estava virada na Maria Mulombo, era uma festa, então ela vinha primeiro antes dos filhos e estava com batom sujo no dente. Eu agô, dona Maria Mulombo, deixa que eu limpar a senhora. E ela falou, que isso, moço, dá vontade de beijar a sua boca. Maria Mulombo tentou beijar a minha boca. E eu fiquei, que isso, moça? O que que tá acontecendo? Resumindo, não era Dona Maria Mulombo, a gente sabe disso. E essa pessoa tem um histórico, e quando eu falei dela nas redes sociais, outros ex-filhos de santo falaram, alegaram a mesma coisa. Inclusive, uma pessoa alegou uma coisa bem mais séria, alegando que a entidade Maria Mulombo tentou beijar uma criança. Então, o abuso, né, de poder religioso, mas também vem com abuso. Existem vários casos de abusos sexuais, né, dentro de templos, infelizmente, não só de homens, mas de mulheres também. Né? Eu tenho casos consulentes, né, filhas minhas, que já passaram por pai de santo, que abusaram sexualmente delas e alegaram que foi a entidade. Isso existe a DECRAN, uma delegacia, tá? Para vocês fazerem essas denúncias. Denunciem, isso não é normal, por favor. Não é normal, não acreditem nisso. Isso é verdade. E também tem uma questão muito bacana, já que a gente pegou esse gancho, sobre o Iaô, quando ele começa dentro de um terreiro, né? Que alguns mais velhos abusam, escravizam. Como é, você já passou por alguma situação parecida? Já visualizou? Como foi? Não, porque essa parte é mais de candomblé. Eu não faço parte dessa vertente. Mas eu já vi, sim, abusos dentro de terreiro. Consulentes minhas já passaram por mãe de santo que alegavam que tranca-rua estava preso num vidro, que para tirar tranca-rua do vidro era 6.000 reais. É uma marmota da macumba também. Isso também é um abuso religioso, né? Mas eu escutei de consulente minha que pai de santo forçava ela até a lavar as cuecas dele. Por isso que tem muita gente desacreditada da religião. É muito marmoteiro. As pessoas só visando o dinheiro. E tem também aquela pegada, né? O amor vem em 7 dias. E aí? Ah, gente, isso não existe. Não existe. As pessoas, meus consulentes que eu faço trabalhos espirituais, eu aviso. Exemplo, trabalho de abertura de caminhos. A energia do trabalho é 50%. 50% é seu. É você levantar e trabalhar e procurar o que você quer. A entidade, a religião, é para abrir os seus caminhos para você caminhar. Não existe. É igual varinha de condão. Igual trabalho para autoestima, eu falo para os meus consulentes que fazem trabalho com pombogira. A autoestima ela também vem de dentro. Não adianta fazer um trabalho com pombogira para autoestima e você continuar se comparando com outras mulheres, né? Você ficar falando mal de si mesma. As palavras têm poder. Então, quanto mais a gente fala, eu sou feia, eu sou gorda, eu não me acho bonita, você não vai ser. Então, é o sentir, e ele vem de dentro para fora. Isso é muito importante. O
que a sua pombagira fez na sua vida até hoje? O que essa mulher fez? Tudo de mais magnífico Maria Padilha faz e fez na minha vida. Desde quando eu entendi que eu a carrego, eu sempre falo com ela que ela é um vento, uma energia, e ela sempre me atende. Ela que fez eu ser a mulher que eu sou hoje. Eu passei por um relacionamento abusivo e foi ela que me salvou, né? Eu quase cheguei a, né? Ele chegou quase a um feminicídio e ela me salvou de muita coisa, ela que me empodera, ela que me dá conselhos, me dá puxões de orelha, porque pombogira que só passa a mão na cabeça do médium está errado. Sim, Pombogira firme tá te dá esporro, puxa sua orelha, né? E bota você no caminho do correto, do empoderamento feminino. sim. Ela faz muita coisa na minha vida. Tudo que eu tenho hoje foi Maria Padilha que me deu. Como você diferencia um trabalho espiritual sério de exploração? A partir do momento que o sacerdote ou sacerdotisa se aproveita do sofrimento daquele ser humano, uma pessoa sofrendo por amor, uma pessoa sem dinheiro, né? E se a pessoa está sem dinheiro, como que eu vou cobrar uma abertura de caminhos exorbitante do qual a pessoa não pode pagar? Então, eu, quando tiver o meu chão, que eu ainda não tenho, por enquanto, mas terei, eu sei que vai existir pessoas que vão chegar no meu templo e eu vou ajudar, sem elas poderem me dar um toco de vela. Porém, quando conseguirem aquilo que querem, que não esqueçam, né, o chão que lhes levantou. Isso é muito Sim, importante. Mas, infelizmente, é muito sacerdote por aí se aproveitando do sofrimento das pessoas, principalmente da parte do amor. sim. Tem muito consulente meu que já vendeu carro de 20 por 20 mil reais para fazer amarração e levou golpe. É triste. Muito triste. Eu fico. Eu, como sacerdotisa, eu fico envergonhada com algumas coisas que eu escuto dos meus consulentes por aí. Muita coisa triste. É. Infelizmente, isso acontece, faz parte, né? Sim. Porque e esses sacerdotes que dão golpe e são charlatões, eles acabam ganhando fama, né? Ganham. Muitos investem em podcasts aí, né? Eu conheço algumas aí que são bem famosas, que tem consulente minha que fez trabalho com ela, nunca recebeu nenhuma foto, não sabe nem se o serviço foi realmente feito. E é isso que a gente tem que ficar muito atento. Consulentes, pessoas que querem aí fazer trabalhos espirituais, temos que ver foto, vídeo do que foi feito, quando é, né? Quando não é presencial, porque muito golpe, muito marmoteiro por aí, isso é muito perigoso. E pela pessoa ter uma imagem de tanta visibilidade, passar uma coisa que às vezes não é, as pessoas acreditam naquilo ali, mas na verdade não é o que parece. Kim, o que você pensa sobre cobrar por um dom, um trabalho espiritual? Para mim, a caridade é dentro do templo, as entidades vêm, né? Preto Velho, Pombogira, Exu, trabalha, né? A partir do momento que tem muitos consulentes ali, aquilo ali, a caridade não se deve cobrar. Mas se o consulente quiser uma consulta com a pombogira só para esse consulente, existe sim uma cobrança do chão da nossa energia, a gente se doa para o consulente. Muitas das vezes pegamos carregos negativos do consulente. Então, sim, tem momentos que sim, nós devemos sim cobrar, principalmente sobre jogos espirituais, trabalhos espirituais, mas dentro do contexto ético do trabalho sacerdotal, não é cobrar aquela coisa exorbitante, sendo que às vezes com um pacote de vela, ovo e canjica, nós poderíamos resolver um problema de algum consulente. É. As pessoas buscam tarô ou umbanda para ter certeza de que vai ter uma solução mágica. Como você lida com essa situação? Não existe mágica. Existe fazermos a nossa parte. Se eu falo no seu jogo que você tem caminhos para uma vida profissional melhor, depende dos seus atos, das suas escolhas, do que você vai fazer para isso acontecer. E as entidades trazem pessoas, contatos, soluções, e você tem que aceitar essas soluções, levantar e tomar as rédeas da sua vida. Nada é mágica, não existe magia nesse sentido. Existe você levantar e fazer o que precisa ser feito. Né? Nem todo mundo escuta o que quer num jogo comigo. Eu sou muito nua e crua, eu falo mesmo tudo o que eu vejo, por mais que você não queira escutar. Eu não falo o que você quer ouvir, eu falo o que você precisa ouvir. É diferente. É, E nem todo mundo está preparado para isso. nem todo mundo. E eu ainda dou conselho, ó. Isso. Cuidado, porque eu já sei que você vai sair desse jogo aqui, você vai para outro.
Até escutar o que a pessoa quer. Cuidado para você não se dar mal. Exato. Eu tenho uma experiência de vida que eu joguei para mim. E eu não aceitei o que eu vi. E naquilo ali, a espiritualidade, ela me conduziu de uma forma que foi incrível. E um dia eu fui em 12 cartões. Nossa, esse é o desespero por uma resposta. Eu não aceitava o Não que eu aceitava. escutei. E um detalhe muito importante para falar para vocês, né, Dani? É que nós que somos cartomantes oraculistas, né? Jogar para si dependendo, a gente não consegue ver, não. Sim. A gente até pode ver, mas temos que confirmar, porque estamos ali com o nosso emocional junto. Então a gente pode interpretar uma carta errada e achar que às vezes a vida tá acabando, quando às vezes tá vindo uma solução. Mas foi exatamente isso. Santo de casa não faz milagre, gente. Mas foi exatamente isso. Eu também, eu vejo umas coisas, confirmo outras. Eu confirmei uma situação aí umas 10 vezes, inclusive com você, né, Dani? Vai dar certo. Eu falei, tá bom, claro, acredito. Mas foi umas 10 perguntas que eu fiz por aí também para confirmar. Ai, olha, nem me fale. Que experiência. Você já se sentiu pressionada, né, ao prometer um milagre para algum consulente? Você já prometeu algum Eu não milagre? prometo nada. Não prometo milagre. Eu prometo solução. Se não houver uma solução por este caminho, procuramos outro caminho. Mas sempre existe uma solução, só não tem solução para a morte. Mas pessoas por aí, sacerdotes, que falam que vão fazer milagre, não existe, gente. Corre, porque milagres não existem. Existe a você ter aquilo que você merece. A gente planta, a gente colhe. Então, sua colheita depende da sua plantação. E perante o público que você mais atende, o que você mais pratica para curar a dor daquela consulente? Empoderamento e amor próprio, né? Muitas mulheres, não são mulheres, homens também me procuram sofrendo de amor. Inclusive um pastor quer fazer uma amarração comigo. Seria interessante falar disso, da hipocrisia. Mas depois a gente entra nesse assunto. Isso, vamos lá. Pessoas que me procuram querendo, né, procurar saber de alguém que vai voltar. Se não tem caminho, eu falo que não tem caminho e ponto. Mas eu vou me matar se não voltar. Eu tenho terapia holística, eu também sou terapeuta holística, isso eu esqueci de falar com você. Então eu aplico terapia muito nos meus consulentes, né? Sem a pessoa perceber. É como se eu ligasse uma chave na sua cabeça para o positivo. E, infelizmente, hoje também não é só sobre amor, né? 95% dos meus consulentes são depressivos e muitos suicidas. Ou já tentaram ou estão pensando em suicídio. Então, eu lido muito com o limo, eu lido muito com o pesado, com o negativo. Até mesmo numa astrologia que eu fiz, ela falou que meu trabalho, minha missão é trabalhar com coisas muito densas, muito pesadas. Por isso que também eu vou fazer minha iniciação de Kimbanda, porque eu gosto muito, mas é muito pessoa depressiva, muitas pessoas mesmo. É brabo. Porque o amor parece que é a doença do século. Sim. A falta do amor próprio, acho que é a pior doença do século que existe. Porque se uma pessoa nos deixou, o ciclo acabou. Nada é para sempre. Pode durar 10, 15, 20, 30 anos, mas vai chegar um momento que vai acabar. Muitas pessoas seguram uma relação por status, para poder dizer eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, mas não está feliz. Eu tenho consulentes minhas que estão num relacionamento de 30 anos e fala para mim que não sai porque tem filho. Teu filho vai crescer, vai embora e você vai perder 30 anos da sua vida com um casamento infeliz por pura aparência, por pura dependência emocional e financeira, por muitas das vezes. Eu tenho consulente minha que quer ir embora e não tem para onde ir. Porque depende do cara para viver. Não tem uma profissão, não tem a própria vida. Então, vocês têm que ter a vida de vocês. Eu falando novamente, batendo na mesma tecla. Né? Quando a gente tem o nosso dinheiro, a nossa vida, a gente pega a nossa bolsinha, ó, vamos embora, sem olhar para trás. Isso é muito importante para nós mulheres. Muito. Essa liberdade Liberdade. é muito importante. É o espírito livre. Isso aí. Espírito livre. Quem prende uma pombogira? Quem prende uma pessoa que trabalha com o povo cigano? Prende. Não tem como. Ninguém prende o vento. Isso aí. Vento é livre. Venta, né? Vento lá, vento Venta, cá. cara. Exatamente. Agora nós vamos para um ping-pong rápido. Vamos que vamos.
A Umbanda cura as dores emocionais, sim ou não? Sim, Você concorda que macumba virou um termo genérico para tudo que é ruim? sim. Por quê? Ainda dizem assim, já diz o nome, macumba. Mas se vocês não sabem, macumba é um instrumento, tá? A falta de conhecimento e ignorância do ser humano é que traz essa intolerância, esse preconceito enraizado na sociedade. Se você visse nas cartas que um ente querido cometeria um erro grave, você avisaria para ele violando o livre-arbítrio? Dependendo se tivesse um risco de morte, saúde, avisaria, daria o recado. E é aquilo, né? A gente fala, a entidade fala, acho que é melhor você ir pela direita. Mas se você escolher a esquerda, já é com você e você vai ter suas consequências das suas escolhas. Então é basicamente isso. Mesmo com o livre-arbítrio, eu avisaria, assim. Vida é feita de escolha. É feita de escolhas. E isso é importante porque quando o consulente vem jogar, ele fala assim: ai, você errou tudo. Não, você não errou tudo. Você fez a leitura do que estava ali no destino naquele momento. Exato. E ela fez as escolhas dela mediante o que ela digeriu. Isso. Eu posso falar pra você, você vai ter um relacionamento muito em paz e muito próspero. Mas quando chegar esse relacionamento, você com os seus defeitos, ser uma pessoa narcisista, agressiva, não mudar também alguns defeitos, não tem relacionamento que segure. Então depende muito também de nós, o tempo inteiro depende de nós, principalmente no espiritual. Qual o maior tabu dentro da própria Umbanda que precisa ser derrubado? É as pessoas acharem que toda pombogira é prostituta, você só traiu sua esposa porque pombagira te seduziu, né? E que toda pessoa que carrega malandro é bandido e viciado. Não. Malandro é aquele cara que sabe a hora de calar, de falar, sabe chegar e sair de qualquer lugar. Isso é ser malandro, é a astúcia. E pombogira é o poder feminino de sedução e autoempoderamento. Então, obviamente, automaticamente, a mulher que trabalha a energia de uma pombogira, ela vai seduzir qualquer pessoa ao redor dela sem ela querer. Então, esse tabu de que pombagira é só para trazer homem também, vamos parar com isso. Pombagira, como eu acabei de falar, é para trazer o nosso poder feminino. E você trabalhando isso, curando suas dores emocionais, cuidando de dentro para fora e de fora para dentro, qual homem que não vai querer te enxergar, não é mesmo? Então, é basicamente isso. Qual polêmica mais absurda você já ouviu sobre o oráculo? De consulente, eu tenho muitas. Gente, eu tenho muitas. Só de trabalho eu vou fazer uns 7 anos de oráculo. E eu posso contar um feedback não polêmico, mas um muito marcante na minha É. vida, que sem eu perceber eu mudei a vida de uma pessoa com 3 perguntas. E até hoje eu nunca esqueci. Ela fez 3 perguntas e uma delas era: você acha positivo eu ir para São Paulo neste momento? Eu respondi que sim, que essa pessoa iria encontrar alguém que iria lhe ajudar, ia encontrar um trabalho, ia estabilizar a vida dela. E depois de alguns meses ela veio me dar o feedback e ela pediu obrigada, porque nesse dia, não sei por que eu tô ficando emocionada, porque nesse dia que ela fez a pergunta pra mim, ela estava na calçada com uma mochila nas costas, só com dinheiro de ida para esse estado, e ela confiou na minha palavra. E quando ela chegou em São Paulo, ela conseguiu um trabalho, ela tinha o que comer, porque ela não tinha mais o que comer. Então eu faço assim, história na vida das pessoas muito positivas. Ai, desculpa, gente, eu fiquei emocionada. Qual a verdade dura que você aprendeu e que gostaria que todo mundo soubesse? Não devemos confiar 100% em ninguém. O meu trabalho me ensina muito isso. Porque se eu vejo lealdade entre relacionamentos, entre amizades, até entre familiares, se eu vejo 2% de lealdade no meu trabalho, é muito. Então, a gente tem que confiar desconfiando nas pessoas. É muito difícil acreditar nelas. As pessoas mentem muito. Qual preço você pagou para ser a mulher que você é? Paguei e pago um preço muito grande, porque eu sou uma mulher muito transparente, né? E hoje ser muito verdadeira é o que a gente estava falando antes de começar, né? O certo virou o errado virou o certo. E muitos julgamentos, né? Eu sempre tive, eu sempre fui uma mulher muito bonita, não sei, não querendo me achar, mas sempre chamei muita atenção, sempre trabalhei com a internet, né? Com uma imagem.
E sempre tive fama de coisas que eu nunca fui só por ser bonita. E mesmo tendo meu cargo hoje, eu sei que mesmo assim existem julgamentos e vão ter muitos mais julgamentos. E eu não me importo com o que você pensa a meu respeito. Então, eu fui muito julgada muitos anos atrás por ser fã da Betty Boop, porque em 1940 Acho que eu assisto. ela levava a fama de ser uma garota de Garota de programa. programa. E, na verdade, ela era só uma cantora. Mas porque ela era bonita, ela pagava o preço. Mas nós mulheres sempre fomos julgadas, né? As mulheres antigamente, século XX, elas não podiam ter orgasmo com o próprio marido, que ela era chamada de prostituta, né? Na época da minha mãe tá com 62, ela não podia separar do meu pai, porque ela ia ser chamada de prostituta. Ela separou do marido, ela é uma prostituta. Nós mulheres sempre vamos ser julgadas, infelizmente. Estamos em quase 2026, e isso ainda existe e ainda vai existir, infelizmente. Que frase que Pombagira te falou, que te salvou, e você, a partir dali, mudou todo o seu destino? O jogo já começou. A vida é um jogo. A gente tem que saber jogar. A gente tem que se sentir a rainha desse jogo, as peças. A gente tem que saber muito bem qual lugar colocar cada peça. E a peça que tem que ser jogada de escanteio. Então, a vida é um jogo. Jogue com sabedoria. Quando você percebeu que influenciar mulheres era o seu propósito de vida? Desde sempre, desde o meu início, que eu tinha uns 5.000 seguidores lá em 2016, 17. Eu sempre fui muito conselheira, sem saber que eu tinha cargo, né? Muitas pessoas nessa época já me procuravam querendo um acalento, que diziam para mim que queriam tirar a própria vida e eu, sem saber, já trabalhava espiritualmente dando uma palavra. Então já salvei a vida de várias pessoas, de muitas mulheres, principalmente de relacionamentos abusivos. E quando eu entendi isso e vi meu caminho de terapeuta holística e sacerdotal, eu falei, é isso. É isso que eu quero para minha vida. Eu quero salvar muitas mulheres, muitas pessoas aí. Que legal. Que conselho você daria para a versão sua que está começando com zero visibilidade? Só iniciei, minha filha. Inicie. Você vai ter um trabalho muito lindo, vai ser muito difícil. Porque no início eu perdi 2 contas no TikTok com 120 e poucas mil. Minha primeira conta que eu suei para ganhar 6.000 seguidores foi com todas hackeadas. E ali eu pensei em desistir. Entrei em depressão, chorei muito. Mas Maria Padilha falou: levanta a sua cabeça, coloca a sua coroa, que você não tem noção do que vai vir no seu futuro. Então, se eu pudesse falar isso para ela agora, não desista mesmo dos seus sonhos. Porque acontece, né? Acontece. E tem muita mais coisa para acontecer de bom na sua vida também. A gente tem que passar por situações mesmo de provação, de fé. Não acho que a gente que é mãe de santo, a gente não passa, não, porque a gente passa por muitas provações, por muitos problemas, né? A gente, mesmo sendo conselheira, mentora, nós somos seres humanos de carne e osso. E passamos por tudo. E tudo que a gente está passando, a gente vai ter um bom retorno, uma boa colheita. Acredite nisso. Claro, e Tenho é fé. é isso. Fé nos movimentos. A minha saia, ela tem 17 metros de roda. Nossa! Então, ainda tem muita roda para girar. Ainda tem muita roda para girar. E é aquilo, o mundo gira. Um dia em cima, um dia embaixo, um dia embaixo, um dia em cima. Quem fala isso é cigano. Como você lida com críticas agora que seu nome chega mais longe? Como que eu lido? Antigamente eu gostava muito de debater, né? De querer mostrar a minha verdade. Hoje em dia, eu não me importo, eu ignoro. Eu ia falar outra palavra, né? Mas eu simplesmente ignoro. Porque se eu colocar pra fora tudo o que eu tenho pra dizer, não dá certo. Então, às vezes, não precisa a gente guerrear o tempo inteiro. Nós de Ansan somos assim, nós adoramos uma guerra, né? Mas com a idade, com a sabedoria que a gente tá, com o tempo a gente vai adquirindo, nem toda guerra é preciso uma batalha para ganhar.
Essa guerra, às vezes, a gente ganha em silêncio. Então, eu não me importo. Eu foco muito em Oxum quando você fala nisso, porque Isso. Oxum matou todo um exército no silêncio. No silêncio. Ela olhou no espelho dela, quando foi ver, tava todo mundo morto. Hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, eu aprendi que não é com uma guerra que você vai conquistar o mundo, mas é tendo atitudes estratégicas, é você planejar, ter pé no chão, ser racional, porque quem planta vento colhe tempestade. Exato. Eu estou nessa fase de evolução. Todos nós, né? Aprender a não botar nossas emoções pra fora quando é preciso estar fria e calculista. Isso faz parte. É muito difícil. É muito difícil. Mas A gente consegue. pra gente ter uma personalidade forte é difícil pra caramba. Ainda mais Ares, né? Ares, filha de Ansan, filha de Maria Padilha, de Tranca-Rua, só entidade quente. O que você quer que as pessoas sintam quando ouvirem o seu nome? Acolhimento. Já diz a palavra. Zelar, zeladora. Eu quero zelar pela vida dos meus filhos, meus futuros filhos, meus consulentes. Aqui você vai encontrar paz, aconselhamento, uns puxões de orelha de vez em quando. Aquele tapa sem mão para você acordar, porque eu dou. Porque quando eu era mais nova eu queria que fizessem isso comigo. Então aqui comigo, o meu nome quando ser dito é acolhimento, zelar pela sua vida e trazer paz e caminhos. É isso que importa para mim. Qual ritual mudou a sua vida e que você pratica até hoje? Maria Padilha. Ritual com a minha pombagira. Ritual de autoadoçamento, do qual a gente se adoça para nós, para o mundo, né? É se empoderar, é se sentir cada dia mais linda. Por mais que às vezes fisicamente a mulher não seja como a sociedade impõe como linda, nós temos que se sentir linda de dentro para fora. E trabalhar a força da minha pombagira para mim é primordial. Uma vez no mês, ela tem a comidinha dela do jeitinho que ela gosta. Isso é importante, Muito. né? Para quem está ouvindo e ainda tem medo, curiosidade, algum preconceito assim frente à nossa religião, o tarô, o poder feminino, né? Qual a única frase de conselho você daria para quebrar esses? Não tenha medo do que você não conhece. Não julgue aquilo que você não entende. Para julgar e ter medo, você precisa conhecer. Você precisa ir sentir as energias. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha medo porque eu não entendia, né? E depois que eu conheci, foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. A Umbanda salvou minha vida, literalmente. Então, o que vem por aí? Existe algum novo projeto que você pode contar para gente? Existe sim, existe um projeto, mas infelizmente eu não posso contar. É um projeto muito grande, eu tenho fé em Exu, que vocês vão ver em 2026 que projeto é esse. E vão lembrar de mim. Pode escrever. Kim, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a você pelo convite. E eu quero te presentear com um Ai, que coisa oráculo boa. canalizado por mim, de Tranca-Rua e Maria Padilha, da editora Lunar. Editora Lunai, muito obrigada pelo oráculo. Vou estudar e já vou começar a usar ele na terça-feira com os meus consulentes. E principalmente porque são duas entidades do qual eu trabalho e eu carrego. Gratidão, gratidão. A estrela dos Netunos, tá? Pela essa oportunidade. Te desejo muito sucesso. E isso aqui é só o início para você, porque o seu podcast vai crescer muito. Pode escrever. Obrigada. É uma visão para ela, tá, gente? Vamos esperar. Que venha 2026. Venha. Beijo, gente. Tchau, tchau.